Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Lux Podcast. Eu sou a Janete Palma e hoje vamos falar sobre o tema casamento com o mestre de cerimônias, Nelson. Muito boa tarde, Nelson. Boa tarde, querida. Então, para si, sendo um mestre de cerimônia, o que é o casamento para si? Bem, o casamento é a cerimônia que se realiza pela vontade de duas pessoas que se querem unir por amor. Por amor. Não por obrigação. Por amor. É verdade. Bem, este é o casamento. Não importa a forma como aconteça, mas este é o casamento. E ali onde depois surge esse especialista que, a meu ver, é uma área nova às nossas convivências, a forma como nós organizamos os eventos, que é o mestre de cerimónia. Apesar de que ainda não é uma área profissional reconhecida por todos, não é? E vemos por aí muitos eventos a acontecerem sem mestre de cerimónia. Aquela pessoa que colocam ali para falar não é mestre de cerimónia, não é? Não. Não é. Então, há quanto tempo é que o Nelson é mestre de cerimônias? Bem, eu sou mestre de cerimônias há 8 anos, a levar esta área com profissionalismo há 8 anos. 8 anos apresentando vários eventos, quer de casamentos, quer também, por exemplo, outorga de diplomas lá no CCB, já Ok. apresentei. Então, mestre de cerimônias não só Não, realiza mestre de casamentos. cerimónia não seja precisamente para casamento. O mestre de cerimónia é um anfitrião de um evento, quer seja público ou privado. E então é mestre de cerimónia aquele que apresenta o evento, por exemplo, do outorga. Aquele é mestre de cerimónia. E também em algumas celebrações ou inaugurações, ou também em conferências ou palestras, porque numa palestra pode aparecer o apresentador, depois o mestre de cerimónia. O mestre de cerimónia é aquele que entra precisamente no momento em que é chamado o orador, mas o orador não toma a palavra e passa a palavra ao mestre de cerimónia para apresentar o orador. E o mestre de cerimónia é uma figura protocolar, entra precisamente para fazer aquilo, apresenta o orador e depois segue a palestra, na verdade faz os apanhados dos momentos mais altos da palestra e depois faz o fecho. Ok, Depois então, faz o fecho, é um trabalho muito grande. muito grande, pelo fato de, podemos dizer assim que o mestre de cerimônias dirige o evento dentro do palco, ou seja, ele é o centro das atenções na parte técnica da cerimônia. O mestre de cerimónia é tudo. Ele é que engrandece, enriquece o evento. O contrário, pode matá-lo, pode tornar o evento caro, rico, torná-lo uma conversa de fofocas, como por exemplo uma noite de karaoke. Eu já vi casamentos de luxo morrerem, só porque colocaram lá alguém para falar, e não é especialista para falar. E na maioria das vezes é porque é o padrinho que tem que falar, ou o tio, ou o primo, alguém que não tem técnicas de falar ao público, não sabe qual é a missão do mestre de cerimónia, porque tem aí algumas regras, tem uma preparação. Mas aquela pessoa que nós vemos lá em frente, que fala, que saúda, que quebra o primeiro silêncio, que agradece a presença dos convidados e então dá a direção à atividade para que atinja o desejado rumo. Mas repare, com as várias gafes que muita gente cometeu, estragando uma grande festa, então com o andar do tempo começou a surgir a necessidade de um grande profissional, um expert que pudesse tomar conta daquilo. E esse expert tinha que ser sempre alguém da área da comunicação. Se for jornalista, melhor, porque ele vai fazer um grande trabalho antes, durante e depois. Bem, antes ele trabalha na BEC, mas a fazer com que as coisas aconteçam, e só vai aparecer no dia da cerimônia. No casamento, por exemplo, o mestre de cerimônia não pode aparecer antes dos noivos. Ele é uma figura protocolar. Ou entra um pouquinho antes dos noivos, mas naquele mesmo instante. Ele não pode fazer aquele papel que muitos fazem, de passar-se de animador, parece que é apresentador, depois faz ali umas piruetazinhas, porque o mestre de cerimônia tem que gerir a sua imagem. Tem que estar sempre dentro do protocolo, não pode Dentro, fugir do protocolo. não, é uma figura protocolar, porque o pior que pode acontecer se ele depois aparece como um animador, um apresentador, cometer algumas gafes já,
e ele perde credibilidade para aquele público, e depois aquele público é um público heterogéneo, vem gente de todas as sociedades, não é? E o pior é que o público julga muito. Julga É o que pior julga, júri. julga. E eu fiquei triste porque um dos casamentos, me lembro, estava lá uma moça, falava, e as pessoas pensam que o mestre de cerimônia ou alguém que fala naquele momento fosse aquela irmã, aquela sobrinha que tem mais boca. Acham isso. A mãe Fulana, grande. tu a mãe grande da família. Fulana, tu apresentas. E ela, como mestre de cerimônia, geralmente é imparcial. Não pertence nem ao noivo, nem à noiva. Ele pertence ao evento. Sim. Mas ela favorecia o lado dela. Olá, boa noite, família X, que era a própria família dela. Depois fiz uma ligação com o sobrenome dela. Logo, é errado. Então, era mesmo importante que estivesse ali um profissional. Eu, das vezes das muitas vezes em que fui mestre de cerimônia, realmente tem sido um uau. E dali convites. Olha, no meu casamento, o senhor vai apresentar. Por quê? Porque a criatividade do mestre de cerimônia, no caso, e eu disse que se for alguém da comunicação, for jornalista, melhor. Ele tem que fazer um trabalho não só humanístico, mas profissional, com coisas muito novas, com um pouquinho de investigação. Vai lá buscar um pouquinho a historiazinha do noivo, onde é que ele cresceu, o que ele fazia, então, mas ele não vai saber. Trabalha off com os parentes do noivo, depois da noiva, perguntar umas cenas, umas coisas engraçadas. E tu depois só vais soltar naquele momento. Atenção, tem que saber que tipo de coisas vais soltar. Se for para trazer coisas boas, trazendo alegria, fazendo-lhe recordar de um momento bom. E, por exemplo, na maioria dos relacionamentos começam com um problema, não é? É verdade. Às vezes o tio ficou chateado, a mãe não queria, essa relação não aprovava, mas depois é um problema que depois tem uma solução. E você, o mestre de cerimônia, pode descrever um pouquinho desses momentos, mas aqueles momentos que vão trazer boas Boas lembranças, Sim, não tristeza, não desconforto. Então, o mestre de cerimônia faz mais ou menos isso. O mestre de cerimônia, ele faz a gestão, olha para a plateia e vê. O mestre de cerimônia não está ali para falar muito. Atenção, se for o casamento, não pode falar muito. Falou, anunciou o momento, está no seu lugar. E eu tenho feito como? Às vezes fico escondido, com uma voz oculta, não é? Eu faço, solto a minha voz, mas eu não apareço no início. Só depois é que apareço. Dá aquela água na boca. Uau! Ah, é este que está a falar isso? Sim, E é muito desperta bonito. aquela curiosidade ao Exatamente. público. E depois o nível. Tem que conhecer o tipo de palavras que vais omitir. Porque aquele público você não tem ideia. Você não conhece a família da noiva, nem do noivo. E depois estás a... Não sei quem são. Se são engenheiros, são médicos, são doutores de quê, não sei. Então, todo o cuidado é pouco. Tem que estar sempre ao nível da atividade. Então penso que um mestre de cerimônias, antes de apresentar um casamento, tem que saber o básico sobre o casal. Tem que saber. Ou Não, o que não eles necessariamente, mas se ele quiser ser um mestre de cerimônia de facto, e depois ele pode ter uma conversa, não é? Conversas nos bastidores, de algumas cenas, etc. Mas o verdadeiro mestre de cerimônia até pode participar na concepção do evento. Aqueles encontros últimos, o casamento vai ser dia 20, o mestre de cerimônia já sabe alguns meses, pelo menos o mínimo um mês antes. Não é, faltam 5 dias ou 2 dias, liga-se, fulano, tu é que vais falar. Não, aquele não é mestre de cerimônia. Aquele é um showman. Alguém que fica ali a fazer uns piruetas. Não é. Mas é bom que as pessoas tomassem, na verdade, conta desta área profissional, porque é mesmo muito importante. E ele, o mestre de cerimônia, às vezes também faz o papel de assessor. E quem é o assessor? É alguém que prevê, supervisiona, treina, aconselha para que as coisas corram e atinjam, cheguem na desejada performance possível, olhando para o nível social dos que estão a casar, no caso. O mestre de cerimônia precisa, sim, ser um expert. Não é qualquer pessoa, eu vi isso. Sim, tem que ser alguém que já tem aquele traquejo e dinamismo. É dinamismo, alguém... de facto, um visionário. Sim. Um visionário. Este é o mestre de cerimônia. Agora, se você não casou ainda, convém que pense em convidar o mestre de cerimônia para não veres o seu evento a morrer. Não, agora com esta aula aqui que estou a receber, provavelmente eu irei te convidar o mestre de cerimônias. Mas vai mesmo convidar. Mais umas dicas para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia é uma pessoa bem-humorada. Deve contar uma piadazinha para entreter o público. O mestre de cerimônia deve controlar as suas palavras,
está sempre atento, sabe o que é que está a acontecer. Ele naquele momento está no volante, ele é que está a gerir o evento. O mestre de cerimónia toma controle de tudo, depois olha para os noivos, olha para a plateia, para o público, como é que as coisas estão a ir, e depois ele próprio é o primeiro a dar conta que não pode falar. Aparece para falar, mas não pode falar, para não ser vulgar, para não fazer do casamento, por exemplo, lá no salão, um show. É verdade. Então é muito importante que as pessoas hoje valorizem o mestre de cerimónia, porque a ausência dele, para um tipo de público que já habituou a mestre de cerimónia, a ausência dele nota-se. E como se nota? Já imaginou colocar lá um padrinho que depois, primeiro, nunca não tem posicionamento de estar ao público. Nunca fez aquilo. E a voz dele depois sai mal, não tem aquela musicalidade. E ainda vai tomar o partido do afilhado. E tudo isso depois cansa, ele depois não se posiciona, depois ali mal. Enfim. Então, só para fechar, eu gostaria de saber se vê alguma diferença no seu trabalho desde o dia que começou até os dias de hoje. Eu sou jornalista, isso não é problema para mim, mas diferença não, mas eu noto que o nosso público ainda não conhece, mas quando você aparece mesmo, eles sentem que afinal de contas o seu papel é importante. E então é importante que as pessoas que vão fazer este papel de mestre de cerimónia o façam de facto, conheçam quais são as responsabilidades do mestre de cerimónia, para que não seja do tipo, mas alguém que ali esteve falou alguma coisa, logo isto mata, em vez de despertar o público para a importância desta área tão importante, tão necessária e que se recomenda. Então, de lá para cá, o mestre de cerimônia tem sido cada vez mais reconhecido pela sociedade e tendo sentido uma certa falta, ou seja, a ausência de um mestre num desses eventos. Pelo menos nas grandes cidades, sim. Mas é importante também falar já daquilo que... cachê, vamos falar também já do cachê. Sim, eu pelo menos não peço muito. E de acordo com a natureza do evento, da pessoa que me solicita, eu peço de 200 mil kwanzas para baixo. Até o mínimo 100 mil kwanzas. É possível, só para não pensarem que é uma coisa de... um trabalho muito caro. Há que investir em cada evento. Exatamente, mas quem me convidou um dia não se arrependeu. Imagino que sim. Muito obrigada, Nelson, pela sua presença. Eu é que agradeço. Então, esperamos que volte sempre que convidarmos. Então, até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Muito obrigada por assistirem ao nosso Lux Podcast, o podcast que é da Lux, com hoje o tema Mestre de Cerimônias, que tivemos presente o nosso convidado Nelson. Até a próxima.